bem? Sejam então bem-vindos aí a mais uma videoaula de física. Bom, nessa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre o produto vetorial, tá certo? Então, vamos lá. Perceba que numa videoaula anterior, a gente havia falado sobre os vetores. Nós então naquela videoaula apresentamos para vocês os diferentes tipos de grandeza que existe na natureza, que são as grandezas escalares, adimensionais e vetoriais. Aí naquela videoaula anterior, quando a gente falou sobre as grandezas vetoriais, nós mostramos lá que os vetores são elementos matemáticos que possuem três características, né? Eles possuem a intensidade, a direção e o sentido. A física ela está repleta aí de grandezas que são, na realidade, grandezas vetoriais. Dentre essas grandezas vetoriais que nós temos na física, nós podemos citar aí a velocidade, a aceleração, o deslocamento, todos os tipos de força que nós estudamos na física são também vetores, os campos elétricos, campo magnético, etc. Então nós temos aí muitas grandezas vetoriais. Aí só relembrando, gente, que com os vetores nós podemos estabelecer basicamente três tipos de operação. Nós podemos fazer uma soma vetorial, podemos fazer uma subtração vetorial. O caso da subtração é um caso particular também da soma, só que é a soma de um vetor com um vetor oposto. E nós também podemos fazer um produto de vetores, tá certo? Aí é o seguinte, esse produto de vetor pode ser de dois tipos. Ele pode ser o que nós chamamos de produto escalar, ou ele pode ser o produto vetorial. Pois bem, eu vou começar aqui apresentando para vocês aqui o produto escalar. Por exemplo, ó, vamos imaginar o seguinte, ó, vamos imaginar que eu tenho aqui ó, dois vetores. Esse primeiro vetor aqui, que eu vou chamar de A, e esse outro vetor aqui, ó, que eu vou chamar de B. E vamos supor que esses dois vetores aqui possuem entre eles um ângulo θ. Aí eu quero obter o produto escalar de A vetorial vezes B vetorial. Então, primeira coisa, quando a gente fala em produto escalar, o que é um produto escalar? É um produto que vai ter como resultado, como resposta, uma grandeza escalar. Tá certo? Então, quando você pega dois vetores e multiplica um pelo outro e é um produto escalar, nós temos como resposta uma grandeza escalar. Então, por exemplo, vamos imaginar que essa grandeza escalar que eu vou obter mede C. Então, C é uma medida escalar. E como que eu escrevo essa medida escalar? Eu posso escrever isso assim, ó, A escalar B. Então, a primeira coisa é a notação aqui, ó. Então, quando você vê um pontinho assim, ó, isso vai indicar um produto escalar. Então, essa resposta aqui vai me dar o quê? Uma grandeza escalar. Pois bem, agora o fato é o seguinte, como que eu obtenho o valor dessa grandeza escalar aqui? Ó? Muito simples, ó. Essa grandeza escalar, que é o resultado do produto de dois vetores, pode ser obtida da seguinte forma, ó. É o módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B vezes o cosseno do ângulo adjacente aos dois vetores, tá certo? Então, essa aqui é a expressão que na realidade traduz para nós o produto escalar. Pois bem, se a gente olhar para essa equação aqui, ó, o módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno de θ, a gente vai perceber o seguinte, ó, se eu pegar esse vetor A e projetar esse vetor A em cima de onde está o vetor B, eu teria aqui ó, uma projeção do vetor A nessa direção, sei lá, um vetor aqui AX. E aí, como que você faria para calcular esse vetor AX? Olha, o vetor AX, se você aplicar aqui uma trigonometria básica, esse vetor AX é na realidade o produto desse vetor A pelo cosseno desse ângulo. Então, esse resultado aqui seria o produto desse vetor por esse vetor. A diferença é que você vai multiplicar esses vetores aqui, ó, estando eles na mesma direção, tá certo? Um exemplo de aplicação disso aqui na física, quando a gente olha, não só olha por exemplo matemático, mas para aplicação física mesmo, é o caso clássico lá de calcular o trabalho. Quando a gente calcula o trabalho de uma força, o trabalho da força não é a força vezes o deslocamento, né? Então, trabalho é força vezes deslocamento. A força é um deslocamento, a força é uma grandeza vetorial. O deslocamento também é uma grandeza vetorial. E o resultado desse produto, da força pelo deslocamento, é o trabalho, que é uma energia, ou seja, que é uma grandeza escalar. Então, por exemplo, isso aqui é uma aplicação clássica daquilo lá que a gente vê, né? O produto de duas grandezas vetoriais me dando como resposta uma grandeza escalar. Tá certo? Pois bem, tá lá. Então é assim que a gente faz para obter o produto escalar.
Agora, nós temos aqui o produto vetorial. Gente, então vamos lá. Primeira coisa, o que é o produto vetorial? O produto vetorial é quando eu multiplico um vetor por outro vetor e o que eu tenho como resposta agora não é mais uma grandeza escalar. O que eu tenho como resposta agora é um próprio vetor. Então, olha só, quando eu multiplicar um vetor vezes outro vetor e eu ter como resposta um terceiro vetor, a gente chama isso de produto vetorial. Então, por exemplo, ó, vamos imaginar uma situação hipotética da seguinte forma. Imagine você que eu tenho aqui uma região no espaço. Então, olha só, está aqui a minha região no espaço. Quando a gente fala de uma região no espaço, eu estou falando aqui de um plano tridimensional, ó, x, y e aqui o eixo z. Então tá aqui, ó, eu tenho aqui uma região no espaço e vamos imaginar que nesse espaço aqui, ó, eu tenho dois vetores. Ó, eu tenho aqui, ó, um vetor aqui que eu vou chamar de A. Eu tenho aqui um vetor que eu vou chamar de B. Perceba que esses dois vetores aqui são vetores o quê? São vetores ortogonais entre si. Então eu quero obter o seguinte, eu quero obter um vetor, sei lá, um vetor K que é dado pelo produto vetorial de A vetorial B. Então eu quero obter isso aqui então, A vetorial B. Primeira coisa, no produto vetorial não há conservação da propriedade comutativa. Ou seja, no produto escalar, quando você multiplica o módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno de θ, isso aqui não muda o resultado se você inverter aqui A, B ou B, A e colocar o cosseno aqui do meio ou o cosseno antes. Então a propriedade comutativa é válida para o produto escalar. Já no produto vetorial não, gente. A propriedade comutativa no produto vetorial não é válida. Então se eu multiplicar A vetorial B, eu vou ter um vetor K. Se eu multiplicar B vetorial A, eu vou ter um outro vetor diferente de K. A gente vai ver agora que é o vetor oposto que você obtém, tá certo? Então a primeira coisa, anotação. Como é que a gente lê isso aqui? A escalar B. Então quando é um produto escalar a gente vê um pontinho. Como é que a gente lê isso aqui? A vetorial B. Então quando eu multiplicar então um vetor por outro e em vez do pontinho colocar o sinalzinho de vezes, isso é um produto vetorial. Então olha só, gente, a primeira coisa, sobre o produto vetorial você tem que saber duas coisas. Primeira coisa, você tem que saber como que você calcula o módulo, ou seja, o tamanho desse vetor K, tá certo? E uma outra situação que você tem que saber no produto vetorial é o seguinte, como que você determina, como é que você calcula a orientação desse vetor K, para onde que ele está apontado? Porque a gente viu que um vetor ele tem o módulo tem a direção e o sentido. Então a primeira coisa que eu vou apresentar para vocês aqui é como se determinar o módulo, ou seja, o tamanho do vetor K. Para você determinar o módulo, ou seja, o tamanho do vetor K, é bem simples, basta você usar essa expressão aqui. Ó. Então, o módulo do vetor K, ou seja, o tamanho do vetor K, é igual ao módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B vezes o seno do ângulo adjacente aos vetores. Então, você tem que saber o ângulo que existe entre os vetores A e B. Vamos supor que é um ângulo genérico, θ. Nesse caso aqui o ângulo vale 90 graus, porque eles são perpendiculares entre si. Tem que saber o módulo de um e o módulo do outro. Então o módulo do vetor K é dado pelo módulo de A vezes o módulo de B vezes o seno de θ. Pois bem, está aqui a primeira coisa, que é determinar o módulo do vetor, quando eu faço um produto vetorial. A segunda coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é como determinar o quê? Como determinar a orientação do vetor resultante, no caso que eu chamei de K. Para você determinar essa orientação, vocês vão usar aqui o que nós chamamos de regra da mão direita. Então você tem que usar aqui a regra da mão direita. Vamos lá então. Como que é, professor, essa regra da mão direita que eu vou ensinar vocês aqui? Ó. Regra da mão direita. Lembrando que quando vocês estiverem assistindo aí essa videoaula, para facilitar a sua vida, vá pausando o vídeo, fazendo suas anotações. Então tá aqui, ó. Como que eu uso a regra da mão direita? Então, a primeira coisa, você que está me vendo aí, ó, levanta a sua mão direita. Levantou sua mão direita? Então é assim, ó. Como é que você usa a regra da mão direita? Você tem aqui na mão direita o dedo polegar e esses 4 dedos aqui, ó. Então é o seguinte, ó. A sua mão tem que ficar apoiada no plano onde estão os vetores que estão sendo multiplicados um pelo outro. Na minha figura aqui, ó, os vetores que estão sendo multiplicados um pelo outro, no caso dos vetores A e B, estão no plano XY. Qual que é o plano XY? É o plano do meu quadro aqui, ó.
na sua casa você faz uma folha de papel e faça também, né, o plano XY na sua folha de papel e o eixo Z coloca saindo da folha de papel. Então você vai apoiar a palma da mão, na onde que está, e aí você tem que fazer o seguinte, ó, esses dedos aqui, ó, eles têm que empurrar um vetor contra o outro. Qual vetor que tem que ser empurrado contra o outro? O primeiro vetor que aparece no produto. Então aqui eu não estou fazendo um produto de A vezes B, então eu tenho que colocar a mão e tem que fechar o A contra o B. Então eu vou pegar o A e vou empurrar o A contra o B. Se fosse o contrário, B vezes A, eu tinha que empurrar o B contra o A. Aí depois que você empurra o A pelo B, como se fosse fechar os vetores, aí você fala assim, professor, mas quando eu tenho um vetor assim, eu tenho... mas aí você fala assim, professor, mas quando eu tenho um vetor, eu tenho dois ângulos, eu tenho os vetores aqui, eu tenho esse ângulo de cá e tenho esse ângulo de cá. Eu tenho que fechar um contra o outro pelo menor ângulo que existe entre os vetores. Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo um produto de A vetorial B. Se você olhar aqui para A e B, existe dois ângulos entre A e B, ó, tá vendo? Tem um ângulo de 90 graus aqui e tem um ângulo de 270. Qual que é o menor? O menor é de 90. Então você tem que usar a regra da mão direita e fechar o primeiro contra o segundo pelo menor ângulo que entre eles, no caso 90. Então, se você pegar a sua mão direita e colocar aqui no plano que contém os vetores, no caso aqui é o plano XY, se você fechar o A contra o B, vai ficar assim, ó, você tem que colocar a sua mão, então perceba que o seu plano, sua mão vai ficar aqui, atrás do plano. Fechando o B, o A contra o B, porque primeiro apareceu o A, depois o B, se você fechar o A contra o B, olha para o seu dedo polegar, ele está entrando ou está saindo do plano? Ele está entrando no plano. Então qual que é a orientação do vetor K? É essa aqui, ó, entrando no plano. Então se você fosse usar a regra da mão direita para descobrir a orientação do vetor, no caso aqui você faria isso. Então A vezes B, então fechar o primeiro contra o segundo, o A contra o B, pelo menor ângulo entre eles, com a mão direita. O seu dedo polegar vai dar a orientação do vetor que você está procurando, no caso o vetor K. Se você colocar aqui e fechar o A contra o B, olha para onde o dedo polegar está apontando, está entrando no plano, esse é o vetor K. E se fosse o contrário, se ele pedisse para você um vetor D, que é o produto de B vetorial A, perceba que mudou, antes era A vetorial B, agora é B vetorial A. Então esse novo vetor que você vai obter aqui, o vetor D, não vai mudar a intensidade dele com relação ao vetor K. Esse vetor D, na realidade, é o vetor oposto de K, é o vetor com sentido contrário. O módulo desse e desse são iguais, é definido por essa expressão, é o módulo de A vezes o módulo de B vezes o sen de θ. O que muda do vetor D para o vetor K é o sentido, é a orientação. Então perceba que é B vetorial A. Então você tem que fechar o B contra o A. Fechar o B contra o A pelo menor ângulo que tem entre eles. Então olha só, está aqui ó, A e B, o menor ângulo é esse aqui que é 90 graus, então você vai pegar a sua mão direita assim ó, e vai fechar o primeiro contra o segundo. Como é que você fecha um contra o outro? Não é assim? Se você fizesse isso com a sua mão direita, perceba, eu fechei o B contra o A. Para onde que o meu dedo polegar está apontando? Está entrando no plano ou está saindo do plano? Ele está saindo do plano. Como ele está então saindo do plano, a orientação do vetor D seria essa aqui, ó, saindo do plano, ou seja, a orientação do eixo Z. Tá certo? Então tá aí. Então para você determinar a orientação de um vetor que é obtido pelo produto vetorial, você usa a regra da mão direita, sempre fechando o primeiro contra o segundo pelo menor ângulo que está entre eles. Tá certo, gente? Então tá aí, ó, essa foi a nossa videoaula sobre o produto vetorial, onde nós falamos aí, né, sobre o produto escalar, que tem como resposta uma grandeza escalar, e sobre o produto vetorial, que tem como resposta um vetor. Tá certo? Espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.